Então, pessoal, retomando aqui o nosso trabalho, aqui o nosso projeto com o ChartJS, a gente parou aqui então e eu falava no vídeo anterior como que o ChartJS ele é formado. Na verdade, eu dei uma pincelada do básico, né? Porque na verdade ele tem muitas funções, muitas interações. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Eu tenho um projeto e eu baixei nesse projeto através do Node Package Manager, né? O ChartJS. E aí eu tive a curiosidade de abrir o arquivo JS desse chart. Então, para vocês terem uma ideia, o que a gente estava fazendo anteriormente, né, na aula em que eu construí aqueles dois retângulos, ó, vocês podem ver aqui, ó, as funções que são utilizadas, né? O fill style, fill begin path, tudo as funções que a gente consegue obter com aquele get context 2D, né? Só que, pessoal, olha só, esse aqui é o ChartJS, a biblioteca, ó, mais de 12 mil, mais de 13 mil, 15 mil linhas com funções, sem contar o CSS dele. Então, a vantagem de se utilizar uma biblioteca é justamente essa, que ela já traz também as possibilidades de erros que podem ter num navegador específico. É por isso que eu sempre defendo que antes da gente partir para os frameworks, é interessante a gente estudar bastante o básico de HTML, CSS, JavaScript, se a gente estiver desenvolvendo para a web, antes da gente partir para os frameworks da vida, né? Se vocês tiverem curiosidade para abrir, por exemplo, o Bootstrap, vocês vão ver ali que tem um monte de interação também junto com JavaScript e CSS, e você consegue fazer isso daí na unha, né, como a gente diz ali, utilizando somente o CSS e o JavaScript, mas a gente vai escrever muito, vai ser um retrabalho, mas é interessante que a gente saiba esse básico para que a gente possa lidar com possíveis erros, né? Então, dito isso, pessoal, a gente vai implementar então um exemplo utilizando já o ChartJS e vocês vão ver que é muito fácil fazer isso. Então vamos aqui para o código, ó. Então, eu separei aqui as nossas aulas em introdução, que é justamente esse gráfico aqui que eu montei, esses dois desenhos aqui de gráfico, e coloquei uma outra pasta chamada parte 2, que seria relativa a esse vídeo parte 2. E eu estou subindo todo esse conteúdo no meu GitHub, eu estou deixando abaixo aqui na descrição desse vídeo o link para o GitHub. Eu estou separando por aulas porque talvez fique interessante de vocês irem acompanhando o vídeo e acompanhando também o código ali separado. Se vocês sugerirem uma outra forma, é só comentar aqui abaixo que aí eu vejo se dá para seguir da forma como vocês acharem melhor. A parte 2, ela está idêntica à introdução, tá? Então, se vocês puderem ver aqui, ó, localhost YouTube Chart parte 2, vou dar um F5 aqui, ó, tá bom? O que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, eu copiei tudo que estava na introdução ali para a parte 2. Aí a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu arquivo app.js, eu vou comentar aqui, tá bom? Vou salvar, vocês vão notar que vai sumir aqui os meus dois gráficos, tá? Eu vou abrir aqui o F12 para que vocês deem uma olhada. Olha só, o meu canvas ainda está aqui. Então, indo lá na biblioteca do ChartJS, eu mostrei aqui os exemplos, né, na aula anterior, e aqui em Get Started é onde a gente vai conseguir fazer a instalação dessa biblioteca. Eu vou vir aqui no menu lateral esquerdo, tá? Eu cliquei aqui em instalação. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o arquivo JavaScript e CSS dessa biblioteca. Então, todos aqueles códigos que eu mostrei para você, aquelas 17 mil linhas de JavaScript, mais o CSS do ChartJS, a gente vai trazer, ou melhor, a gente pode trazer para nossa máquina, se a gente estiver utilizando, por exemplo, o Node Package Manager, mas aí vocês vão precisar estar com o Node instalado, tá? E o NPM. Então, quem tiver um automatizador e quiser trazer com o Node Package Manager e depois rodar com Gup, concatenar só o que quiser, dá para fazer aqui, ou então pelo Bower também. Só que eu vou fazer através do CDN. O CDN ele vai nos dar, eu vou abrir ó, aqui, ó, tá vendo, pessoal, esse link? Ele vai nos dar o arquivo JS, tá vendo aqui, ó, .js e o arquivo .css. A diferença entre esses dois aqui e esses dois aqui é que o min ele é minificado. Então essa minificação, pessoal, é justamente para diminuir o tamanho do arquivo e fazer com que a gente baixe mais rápido ele. Dá para fazer isso também com os automatizadores aí, Grunt, Gup. Como a gente está numa situação de tutorial aqui,
independente de qual vocês baixarem, não vai fazer diferença, mas se vocês estiverem utilizando no projeto de vocês, procurem utilizar esse minificado aqui. Esse bundle aqui, pessoal, pelo que eu estava lendo aqui na documentação, ele vem junto essa biblioteca, uma outra biblioteca chamada Moment.js. Esse Moment.js, ele lida com datas, horas, é uma outra biblioteca. Se vocês lerem a documentação do Chart.js, vocês vão notar aqui embaixo, ó, do lado esquerdo aqui, que ele lida também com eixos com tempo. Então, justamente para fazer essa interação, ele utiliza essa outra biblioteca Moment.js. Como aqui não vai ser o caso, a gente vai montar um gráfico simples mesmo, a gente não vai utilizar o arquivo chart.bundle.js, tá bom? Mas também, independente, se vocês estiverem trazendo ele também, não vai interferir. Vocês só vão estar baixando a mais, né? Vocês só vão estar utilizando a mais aquela outra biblioteca, o Moment.js. Então, o que eu vou fazer aqui? Do lado aqui, ó, eu vou copiar, tá, esse script.js, vou voltar no meu Visual Studio Code, lá no index, eu vou colar ele aqui, ó, antes do fechamento do body. Aqui, pessoal, eu estou trazendo todas aquelas 15 mil linhas de JavaScript do Chart.js. Agora, pessoal, o que eu vou trazer também é esse chart.css aqui. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta CSS, style CSS, e aqui eu vou dar um @import URL, né? Entre aspas duplas, eu vou colar aqui, então, o meu link para o chart.css. Então, esse import faz o quê? Ele pega todo o CSS do Chart CSS e é como se ele importasse aqui. Como se ele desse um include no PHP aqui com esse CSS. Vou salvar aqui. Então, feito isso, voltando lá para o menu instalação, perdão. Então, essa foi a maneira que a gente trouxe o CSS e o JavaScript do Chart.js. E eu mostrei que existiam essas duas maneiras também. Getting started, tá? O que a gente precisa, como eu mostrei na aula anterior, a gente precisa ter um canvas na nossa página, né? Uma tag canvas. E lembra que eu falei para vocês que eu ia utilizar o mesmo nome de ID para que vocês fizessem essa correlação, ficasse mais fácil de entender? Então tá aqui, ó, canvas ID my chart. Então eu vou copiar aqui, mas lá já tem, tá? Ó, já tá aqui o nosso canvas, tá bom? É o mesmo nome de ID, tá? Lembrando que esse ID pode mudar, pode alterar, tá? Eu estou fazendo aqui de acordo com o exemplo da biblioteca, tá? Agora que tem o Canvas, né, a gente precisaria incluir o script JS que a gente já fez, tá vendo? Ó? É o que a gente fez aqui no nosso aqui embaixo, né, antes do fechamento do body. Agora basta, pessoal, apenas a gente adicionar esse script aqui. Olha só, pessoal, eu adicionando esse script aqui, eu já vou ter um gráfico de linha. Que tranquilo que é da gente trabalhar com essa biblioteca. Eu vou explicar para vocês ponto a ponto aqui, porque aí a gente vai fazendo esse relacionamento com a aula anterior, tá bom? Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui, ó, ele está dentro de uma variável ctx, né? Ele está recuperando, através do ID, o nosso canvas. Então, ele está recuperando tudo isso. E ele está habilitando uma função getContext2D. Como eu expliquei na aula anterior, ela habilita algumas propriedades e métodos para que a gente consiga desenhar gráficos no Canvas, na nossa tela em branco, né? No nosso quadro em branco aí. Então eu vou selecionar aqui, dar um Ctrl C, vou voltar ali no meu Visual Studio Code, aí agora no meu app.js. Tá vendo aqui em cima, pessoal, ó, que eu tinha feito anteriormente? Eu vou jogar aqui. A única diferença que vocês estão vendo aqui, né, percebendo aqui no exemplo anterior que eu fiz da primeira aula para essa aula, é que ele já jogou o ponto getContext aqui, tá? Poderia fazer também, não tem problema. E aqui o que ele faz? Ele instancia, então, na variável chart, um objeto chamado chart. Esse objeto recebe dois parâmetros, que é o ctx, né? Ou seja, é o canvas mais a habilitação para as propriedades e métodos, né? Para que a gente consiga escrever nesse canvas. E o segundo parâmetro são as propriedades desse objeto chart, que são o tipo, né? A propriedade tipo, aqui a gente modifica se a gente quer um gráfico em linha, um gráfico em barra, em pizza. A gente vai verificar como modifica isso. Aqui um objeto,
data, tá? Aqui contém os labels, um array aqui de labels, um dataset label background color. Então vocês vão notar que dá para pintar cada coluna de gráfico, dá para colocar a borda diferente. Então tem várias modificações que a gente consegue fazer aqui também. E essa options aqui, tá? Esse objeto options. Então eu vou voltar aqui. O que ele faz ali então? É um var chart que recebe, né, instancia então uma classe, um objeto chart, e nele vão dois parâmetros. O primeiro parâmetro é então o nosso ctx, né, nossa variável que contém o canvas e o getContents, vírgula, e aqui, pessoal, ó, é o nosso objeto, né? Eu vou abrir aqui, ó. E o tipo de gráfico, então o tipo linha, vírgula, o nosso data. No data vai ter, eu vou copiar aqui, tá, pessoal, ó, o labels e o datasets. Aqui, vírgula, a outra configuração aqui que é esse options. Vou jogar aqui, ó, options. Vou salvar e vou lá no meu navegador. Vou dar um F5. Olha aí, pessoal. Simplesmente utilizei 27, 28 linhas para poder construir um gráfico em linhas. E você vê todo animado, né? Quando a gente dá o refresh, ele tem toda essa animação, essa transição. E vocês vão notar que a gente vai conseguir fazer... Olha só, também tem algumas ações ali que dá para fazer. Dá para alterar tudo isso daqui, tá? Toda essa coloração a gente vai conseguir alterar. Eu vou fechar aqui o ChartJS, o CDN. Vamos olhar aqui então o que a gente pode modificar. Primeira coisa que dá para a gente modificar, tá vendo aqui line, né? Ou seja, o gráfico está em linha. Se eu vier aqui e mudar a propriedade type aqui para bar, dar um Ctrl S, né? Salvar. Vier aqui e atualizar o meu navegador, vejam só que eu consegui então alterar o meu gráfico de linhas para esse gráfico de barras. Então você vê que interessante, né? E bem mais fácil, bem prático, né? Existem outras maneiras aqui também, outros tipos, né? Radar, por exemplo. Vamos lá alterar para ver se funciona. Radar, Ctrl S, F5, olha aí, o gráfico em radar, tá? Polar, vários outros aqui, Dunnets and Pi, deixa eu ver se é assim que chama. É aquele em Dunnets, né? Deixa eu ver aqui, tipo Pi, tipo torta, né? Pi. Dá um Ctrl S, apertar aqui. Então olha que bacana, né, pessoal? Então dentro do Dunnet aqui, ó, o que a gente consegue fazer também, né? Existem várias propriedades do dataset, né? Então notem que esse dataset aqui, ó, vou até separar aqui para vocês darem uma olhada. Então, ó, background color, border align, border color. Então vamos tentar alterar aqui, pessoal, a background color aqui. Então é interessante aqui, como eu estava falando para vocês, ele deixa a gente inserir RGB, hexadecimal. E notem, pessoal, que ele tá só essa coloração aqui, ó. Todo ele tá esse rosa aqui, porque aqui eu não passei as colorações para cada para cada pedaço de pizza, vamos dizer assim, né? Para cada pedaço de torta, vamos dizer assim. Eu não especifiquei uma cor para cada um desse tipo. Se eu vier aqui e passar, ao invés de uma coloração aqui, uma string de coloração aqui, eu inseri um array e passar uma string para cada pedaço daquele ali. Então, notem que eu tenho janeiro, né? Olha quantos pedaços que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Esse labels aqui, pessoal, é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E cada valor é representado por esse data aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês puderam notar que no gráfico de barras, o janeiro ficou 0. Se eu colocar aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem, ó, o bar. Ó, F5. Tá vendo? Ele ficou 0, ó. Porque justamente o valor aqui dele é 0, tá? E vocês viram que a coloração dele ficou um cinza, né? Saiu aquele rosa, porque o background color default dele é esse cinza. Se eu não passar nenhuma cor aqui para ele, fica esse cinza aqui para o gráfico, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Para cada um, eu posso passar
então uma coloração. E para aquele que eu não passar, ele vai atribuir, tá vendo? Eu passei só 3 colorações aqui, então ele só vai pegar referente a janeiro, fevereiro e março. Para os outros, vai ficar aquele cinza que é o background default, tá? Background color default dele, do gráfico. Então vou dar um F5 aqui, tá vendo, ó? Não apareceu o primeiro porque eu tenho 0 aqui, né? Mas se eu vier aqui alterar para 50, tá? Vou dar um F5 e ele vai aparecer a coloração. Tá, pessoal? Então, esse labels aqui refere-se à quantidade, né, de colunas ou de círculo, né? Dependendo do gráfico que a gente está lidando. Tá? Esse datasets aqui, então, esse conjunto de dados aqui, a gente consegue alterar esse label, ó, tá vendo? My first dataset, ó, é isso aqui, ó, my first dataset. Então eu consigo alterar para uma string e colocar gráfico, por exemplo, gráfico. Vou salvar, tá? Ele vai alterar ali, gráfico. O background color que eu mostrei para vocês, a coloração, o border color e o data que seriam as informações. Eu posso também excluir, ter só três dados aqui, né? Só janeiro, fevereiro e março, né? Janeiro, fevereiro e março aqui. Eu venho aqui e apago o restante, salvo e tá aqui, ó. E notem, pessoal, que ele é responsivo, né? Ele vai se adequar, então, olha aqui, a largura da janela do nosso navegador, tá? Então ele é todo responsivo. O que mais? Esse options aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no options. Esse aqui é o Done It, né? Vamos voltar aqui para o tipo de gráfico, né? Opa, não é aí, é aqui, tá? Olha aí, aqui. Vamos voltar aqui e aqui vamos tentar alterar aqui os options aqui, ó. Tá, vamos tentar, então, tá vendo que o default dele é true, né? Vamos tentar alterar isso daqui, ó. Animation. Vamos voltar aqui. Então a propriedade animation, se eu coloco falso, ela carrega sem fazer aquela rotação, aquela animação. O default é true, né? Ou seja, se eu tirar isso daqui, e aí ele volta. Vamos voltar aqui para o gráfico de barras. Vamos ver como é que ele ficou aqui com as 3 cores, né? Como mostrei para vocês, ó. Vamos voltar lá no de bar lá, chart bar, tá? Então aqui ele dá o exemplo, ele dá as propriedades do dataset, né, que a gente consegue alterar. Ó, a gente consegue colocar ele horizontalmente. Vamos ver como é que fica, horizontal bar. Olha aí que bacana, né? Dentro de options aqui a gente consegue alterar com essa propriedade aqui, ó, begin at 0. Vou dar um Ctrl C aqui para mostrar para vocês, ó. Ctrl V, ó. Opa. Deixa eu ver. Eu consigo alterar, então, eu salvei aqui, eu não dei um F5 ainda, só para vocês verem. Tá vendo que tá começando do 5 aqui? Mas quando eu coloco aquela propriedade begin at 0 para true, né? Modifico ela para true, eu quero que ela comece a partir do 0. Então se eu der um F5 aqui, ó. Opa. Escala Y. Vamos ver aqui, escala X. Era isso, tá? Como eu inverti, pessoal, deixei ele horizontalmente, então ele estava levando em consideração o meu eixo Y, né? Ao invés do eixo X. Se eu coloco o meu gráfico bar, né? Salvei ele, salvei. Ó, vocês vão notar que ele não vai alterar, porque ele tá alterando o eixo, né? Eu estou dizendo aqui, ó, altere o eixo X. Ó, mas o eixo X é isso daqui, ele não tem número, né? Ele tem só January, February. Ele não tem numeração, então eu tenho que alterar aqui o Y, né? Que é o que eu quero mexer, né? Que é o que eu quero alterar. Aí sim ele zera. Como eu disse no primeiro vídeo, eu não quero deixar os vídeos muito longos. Essa segunda etapa, essa segunda parte da aula aqui foi justamente para mostrar a inserção da biblioteca. Vocês puderam notar que é muito fácil de fazer essa inserção, né? Com 27, 30 linhas a gente já consegue fazer com que apareça um gráfico bacana e animado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar o meu Instagram aqui abaixo, entre em contato comigo ali. Então pode entrar também aqui através do YouTube. Eu vou deixar
o link do GitHub aqui embaixo. Se vocês estão gostando do conteúdo, curta, compartilha, isso ajuda bastante a gente dar continuidade à produção desses conteúdos. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Dá um joinha aí, dá uma força pra gente aí, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, pessoal!